ficar sentadinho esperando chegar as multas para depois fazer alguma coisa e achar que vai ser valorizado não vai adiantar de nada, porque as empresas vão te cobrar por que você não demonstrou todo o contexto que estava envolvendo elas nesses últimos anos quanto ao E-Social e quanto aos tributos. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar esse contexto, meio que uma linha cronológica que desde a entrada do E-Social. E eu espero que você assista até o final e não seja aqueles 90% dos preguiçosos que não conseguem nem assistir um vídeo, uma aula e acham longa demais, só querem coisinha curta, fácil, rápida, achando que vai acontecer milagre, tá? Se você assistir até o final, deixa o teu comentário sobre o que você achou desse raciocínio que eu vou trazer aqui. Então vamos lá, pessoal. Não adianta ficar esperando por multa para ser valorizado. Vocês têm que mostrar o contexto que a empresa está sendo envolvida, tá? E o E-Social e a Receita Federal e os tributos é uma coisa que era muito manual, muito papel, era muito mecânica e difícil de fiscalizar. Tanto é que até hoje vocês não ouviram falar de empresas aí que são cobradas pela Receita Federal do Brasil quanto aos seus tributos, aposentadoria especial. E por esse motivo que é normal os trabalhadores, quando atingem a idade, o tempo de contribuição e vão tentar encaminhar sua aposentadoria, eles são obrigados a pegar um advogado, gastar um monte de dinheiro, fazer aquela via crucis lá atrás das empresas, pedindo pelo amor de Deus seu PPP, ou se existe é uma porcaria totalmente errado, ou nem existe, e a empresa já fechou e etc e tal. Nesse contexto que entra o E-Social. Agora toda a informação é digital, eletrônica, em tempo real, sendo colocada à disposição da fiscalização inclusive. E grande parte das empresas não tem conversado ali internamente, contabilidade, DP e segurança do trabalho, para alinhar essas informações e estão sim fazendo uma autodenúncia para a Receita Federal, que não tem pressa nenhuma, porque ela pode cobrar 5 anos para trás, mas em algum momento ela vai começar a apertar os botões lá e fazer os robozinhos lá, o T-Rex, eletronicamente cruzar dados e notificar e lavrar auto de infração para as empresas cobrando o tributo atrasado com a multa em cima disso, tá? Mas vamos ao contexto. Lá em 2014 começou a se falar de E-Social, até antes na verdade, tá? E os eventos de SST propriamente ditos, eles entraram então para jogo realmente ali 2022, 2023 basicamente, que é quando começaram então os eventos a alimentar, a preencher o PPP eletrônico. Esse PPP eletrônico passou a ser disponibilizado pelo Meu INSS a partir do aplicativo Meu INSS e agora todo trabalhador tem, ou pelo menos deveria ter, o seu PPP na palma da mão no seu celular. É só acessar com o seu CPF, sua senha gov.br, sem problema nenhum, tá? Olha só a arquitetura do tributo, pessoal. Lá em 2015 já teve decisões judiciais, nesse meio tempo em que o E-Social estava sendo arquitetado para poder fiscalizar as empresas, e isso é um processo demorado mesmo, é natural, aí envolve política, aí troca governo, volta governo, é assim, tá? Não adianta a gente reclamar que é lento mesmo esse processo. Mas enquanto isso, a questão do ruído já estava sendo discutida lá no STF. Tanto é que eles emitiram a ARE 664335 dizendo que para ruído o EPI não neutralizava mais a questão de aposentadoria especial. E aí eu pergunto para vocês, qual é o agente nocivo que está mais presente em quase todas as indústrias do país? Pois então, olha que coincidência. Aí lá em 2019, a Receita Federal do Brasil emitiu um ato declaratório interpretativo número 02 de 2019, a ADI 02 de 2019, dizendo o seguinte: já que o STF entendeu, então, que o EPI não neutraliza ruído, vai ser concedido a aposentadoria especial para o trabalhador que está exposto a esse ruído. Se vai ser concedido benefício social, ele não pode ser concedido sem a fonte de custeio. Logo, as empresas, então, que tiverem essa condição, vão ter que recolher a aposentadoria especial, o financiamento da aposentadoria especial. Beleza? Em 2022, o próprio INSS concordou com isso, então, alterando, editando a Instrução Normativa 128 de 2022, que substituiu a IN 77, lá, que era de 2015, salvo engano, e colocou no seu artigo 290, parágrafo único, a mesma coisa que a Receita já estava entendendo, que o STF declarou lá em 2015, tá? 2014 e 15. Da área 664335, dizendo que o EPI para ruído não afasta, ainda que a empresa declare ele como eficaz, não afasta a condição especial de trabalho e, obviamente, consequentemente, vai ter que ser recolhido o tributo. Então, EPI para ruído, se passou do limite de tolerância, vai ter que recolher esse 6%, tá? Paralelo a isso, também em 2019, nós tivemos a Emenda Constitucional 103, que foi a reforma da Previdência. Então, essa reforma da Previdência, ela alterou o critério para concessão da aposentadoria especial. Aí vocês podem entender o contexto de arrecadação, de
de recuperação dos cofres públicos, e eu não vou entrar no mérito se é verdade, se não é, se é justo, se não é, se é necessário dessa forma ou não é, enfim. Eu achei uma sacanagem, na verdade, com o mais pobre, né? Tem que estourar do mais pobre, que vai ter que trabalhar mais ainda para se aposentar, mas aí já é uma questão que foge do técnico e eu prefiro não comentar. Mas, agora, além dos 25 anos de exposição ao agente nocivo, o trabalhador também vai ter que fechar 60 anos de idade, ou seja, eu fechei a torneira. Porque muita gente vai bater os 25 anos de exposição antes de ter 60 anos de idade. Então eu vou eliminar, vou bloquear essas aposentadorias por alguns anos. E o dinheiro está entrando de um lado e parou de sair do outro. Então olha só, eu criei um mecanismo muito sólido, muito robusto, muito forte, muito fácil de fiscalizar e cobrar as empresas. Tudo digital, tudo eletrônico, onde a própria empresa declara suas informações. Por outro lado, eu bloqueei o número de pessoas se aposentando porque eu coloquei um duplo critério. Tá? Isso aí até está sendo discutido, eu espero que caia fora. Mas vamos lá. A Receita Federal do Brasil, paralelo a tudo isso, também alterou a instrução normativa que fala de como ela fiscaliza as obrigações acessórias das empresas. A IN 2110 de 2022 da Receita Federal, que substituiu a IN 971. Tá? A 2110 ela trouxe que, para as obrigações acessórias, que é a CAT e o PPP, ela passa a ser cumprida pelo envio com sucesso dos eventos de SST no E-Social, que vão, obviamente, compor o PPP eletrônico, tá? E existem as portarias interministeriais todo mês de janeiro de cada ano que alteram as multas pela inexistência ou pela existência, mas de forma equivocada, com informações errôneas, desses PPPs. Então, PPP que você declarou 90 decibéis, mas não conversou com o DP e eles mandaram GFIP1, código 1 da tabela 2, esse documento é inexato, então ele pode ser entendido como inexistente pela Receita e pode cobrar essa multa aí, porque ele tem que ser mantido atualizado, tá? Mas digamos que não tem PPP eletrônico, a multa agora está em 3.250 e poucos reais, alguma coisa assim, tá? Foi atualizado agora recentemente, tá? Era de 3.100 e foi para 3.200 e poucos reais. 3.205, 3.255, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Tem a portaria que eu já publiquei material aqui no Instagram, você procura ali que você acha também. Olha quanta coisa está acontecendo em paralelo, tá? E assim, cadê a Receita? Tá rodando o primeiro ano de PPP eletrônico. O que eles fizeram agora, no mês de novembro de 2023? Emitiram mais de 6 milhões de avisos de autorregularização para os contribuintes, para as empresas, para os CNPJs, através do ECAC, que é o portal onde a Receita Federal se comunica com o contribuinte. Então, assim, tá vindo essa bola de neve aí de altera IN, altera decreto, altera portaria, muda o critério, avisa que vai ser pelo E-Social, disponibiliza o PPP a partir do meu INSS para o trabalhador, cruza informações do DP e da Segurança do Trabalho, passam a ser enviadas as informações dos agentes nocivos para o E-Social também. A Receita está lá calibrando seus softwares, seus sistemas lá para poder cruzar essas informações, já detectou alguns problemas, avisou ainda na camaradagem, sendo boazinha, avisou mais de 6 milhões de empresas aí que podem ainda se autorregularizar e só retificar as declarações e recolher o atrasado sem a possibilidade de multa antes que venha a fiscalização de fato. Isso não foi uma fiscalização, foi um aviso para que as empresas se autorregularizem, diminuindo o seu custo, caso o LTCAT, lá, o PPP meio mequetrefe, enfim, tá, pessoal? Outras coisas, por exemplo, a própria Receita Federal emitiu agora, não sei se é uma portaria, um decreto, alguma coisa assim, onde ela liberou um bônus de produtividade dos auditores fiscais da Receita. Ou seja, quanto mais eles arrecadarem para o Estado, mais eles também vão ganhar gratificações, bônus, sei lá eu como é que vai funcionar. E deixa eu ver o que mais eu anotei aqui dentro desse arcabouço todo aí. Ainda entrou o evento aí no E-Social de ações trabalhistas. E nessas ações trabalhistas, lá no layout, uma das informações é se no processo trabalhista foi detectado que era condição nociva do trabalho desse trabalhador aí. E se foi, vai ter que ser informado nesse evento. Aí você imagina um processo trabalhista de insalubridade, periculosidade, sei lá o quê, pode pedir já dentro do processo a retificação do PPP e se o perito entender que sim, que era nocivo, vai ter que ser informado no E-Social, deixando o gancho, se era especial para esse trabalhador, para todos os outros em atividades com o mesmo agente nocivo, muito provavelmente também era, disparando uma possibilidade de fiscalização para a empresa a partir dos processos que acontecem todo santo dia aí. Então você vê todo esse contexto que eu resumi aqui, por mais que está dando 10 minutos de vídeo, eu resumi. E as empresas estão quietinhas esperando só pela multa, sem falar sobre isso tudo nas mesas de reuniões. Eu acho uma pena e você vai ser cobrado por isso um dia.